Olá, turma. Hoje nós vamos entrar no último assunto relativo ao eletromagnetismo, então vamos fazer o fechamento deste assunto, que é a segunda parte sobre a indução eletromagnética. Na aula passada nós vimos o funcionamento dos experimentos de Faraday e Lenz, onde, através da variação do fluxo magnético nas proximidades de uma bobina, nas faces delas, né, é produzida um campo magnético induzido contrário à variação do fluxo, que por sua vez gera uma corrente induzida ou uma força eletromotriz induzida. Então esse experimento na época foi feito primeiramente com ímãs. Depois se avançou e se percebeu que isso também acontecia com eletroímãs. A curiosidade é que neste caso não havia necessidade de movimentar o eletroímã, e sim bastava acioná-lo ou desacioná-lo. Então aqui vamos mostrar uma série de slides tentando demonstrar de forma mais através de animações, né, como funciona esse processo desse experimento de Faraday. Então temos aqui neste slide uma bobina ligada a um galvanômetro, tá? Como podemos perceber. Então aqui está o polo positivo de medição do galvanômetro, que a referência dele, o negativo. Aqui podemos ver que ele está no estado de repouso, está no zero central. Aqui temos uma segunda bobina com uma chave, né, ligada em série a ela, antes da fonte de alimentação. Então essa bobina no momento está desenergizada ou desligada. Não temos campo magnético, tá? Em nenhuma das bobinas. Não temos nada. Então agora fazemos o fechamento do circuito. Ao fechar o circuito, vai começar a circular corrente pela primeira bobina. Tá? Então temos o início da circulação de corrente. Mas temos que salientar o seguinte: a corrente elétrica, quando nós acionamos qualquer circuito, se nós ampliássemos o tempo, tá? Fizéssemos um gráfico de tempo versus tensão ou corrente injetada no circuito, nós não temos o estabelecimento imediato da corrente. A corrente não surge de maneira instantânea. Se nós ampliássemos o tempo, fizéssemos um gráfico, considerando, entre aspas, a corrente em câmera lenta, nós iríamos perceber que a corrente ela aumenta aos poucos. Aos nossos olhos, né, esse efeito ocorre instantaneamente, mas fisicamente isso leva um tempo, leva microsegundos, milissegundos para se estabelecer. Então, inicialmente, temos uma corrente que está começando, é uma corrente pequena, tá? E essa corrente começa a circular, obviamente, pela bobina, né? Por cada uma das espiras. E isso começa a produzir um campo magnético nesta primeira bobina, tá? Seguindo pela regra da mão direita para bobinas, vamos chegar à conclusão que o polo norte está à direita desta primeira bobina e o polo sul à esquerda. Então, tanto corrente quanto campo magnético, eles aumentam, entre aspas, aos poucos. Tá? E isso vai vai começar a gerar uma variação de fluxo magnético, e a bobina da direita vai perceber esse aumento de fluxo magnético. Então, o que vai acontecer? À medida que vai aumentando o campo magnético na primeira, começa a aumentar o campo magnético oposto na segunda, tentando impedir esse primeiro aumento de fluxo magnético. Então, obedecendo a lei de Lenz. À medida que o tempo passa, a corrente aumenta, vai aumentando o campo magnético da primeira bobina
e vai aumentando também o campo magnético da segunda bobina. E isso vai fazer com que a segunda bobina também produza uma corrente elétrica determinada pela regra da mão direita para bobinas também. E aqui podemos perceber neste caso que a corrente elétrica está subindo na face frontal da bobina. Então significa que a corrente está saindo aqui da direita e entrando na esquerda. Isso vai implicar, então, se a corrente está saindo da direita, então aqui vamos ter o polo positivo e aqui o negativo. Não bate a polaridade elétrica com a do galvanômetro, portanto ele vai deflexionar para a esquerda. Então houve a deflexão para a esquerda do galvanômetro. A partir do momento que esta bobina aqui, é a primeira bobina, a corrente fica fixa, para de ocorrer variação de fluxo. Isso faz com que, em regime de funcionamento, a segunda bobina cesse o fluxo magnético induzido e o galvanômetro volta para a posição zero, para a posição de origem. Ou seja, esta primeira bobina está ligada e a segunda, para ela, é como se nada mais estivesse ocorrendo. Por quê? Parou de ocorrer variação de fluxo. O fluxo magnético agora está fixo. Então, pessoal, esse é o primeiro efeito que ocorre, né? É como se fosse um ímã parado, tá? Bom, ao fazer o desacionamento ou abertura da chave, ocorre a mesma coisa com a corrente elétrica. Ela não cessa instantaneamente. E aqui tem mais um detalhe. O desacionamento ele tem uma peculiaridade de que a corrente elétrica há uma tendência dela circular pelo ar, tá? Pelo chamado arco elétrico. Então, ao abrir a chave, a corrente continua circulando pelo ar. Obviamente, ela começa a diminuir, mas a figura do arco elétrico. Então, o desligamento, principalmente em bobinas, ele é um pouco mais complicado, tá? A corrente ela leva mais tempo para cessar. Então, mesma coisa. Então, abre-se a chave, a corrente gera o arco elétrico, a corrente tende a diminuir e tende a diminuir também o campo magnético da bobina, da primeira bobina. A segunda bobina vai interpretar isso como uma variação de fluxo magnético. Está percebendo que a primeira bobina está perdendo campo. Então ela vai reagir tentando impedir essa variação de fluxo. Para tentar impedir essa variação de fluxo, ela vai tentar reforçar o campo magnético da primeira. Então, ao invés de se opor, ela vai tentar, entre aspas, ajudar a primeira bobina. Então começa a surgir um sul ao lado desse norte da primeira bobina. Então a segunda bobina produz um sul. À medida que o tempo passa, esse campo magnético da primeira bobina começa a diminuir mais ainda e a da segunda começa a aumentar cada vez mais. Isso vai fazer com que tenhamos novamente circulação de corrente na segunda bobina e pela regra na mão direita, né? Agora a corrente vai estar descendo. Então agora a corrente está saindo deste lado do galvanômetro e indo para a direita. Ó, então está entrando desse lado direito, portanto aqui teremos um polo negativo e aqui positivo. E o galvanômetro agora deflexiona para a direita. E obviamente quando cessar a corrente da primeira bobina, cessa a corrente da segunda. Tá? Então o galvanômetro novamente volta para a posição de origem. Esse experimento também, pessoal, ele é o princípio de funcionamento dos transformadores de potencial, né, de corrente, os transformadores usados na área de corrente alternada e dos motores elétricos de indução. Aqui percebemos que para ocorrer tensão induzida na segunda bobina tem que ter variação de fluxo ou variação de corrente na primeira. No momento que a corrente fica fixa, não temos mais variação. Então isso nos dá um indicativo que transformadores não funcionam em corrente contínua.
Então, é necessário variação de fluxo magnético. Por isso que, normalmente, os transformadores são usados em corrente alternada. A corrente alternada varia o fluxo da corrente em função do tempo, consequentemente varia o fluxo magnético em função do tempo também. Então é uma sucessão de variações de fluxo magnético que faz com que o transformador funcione. Em corrente contínua só temos tensão induzida ou corrente induzida na saída do transformador em corrente contínua somente no momento que houver abertura ou fechamento do circuito, ou seja, circuito ligando ou circuito desligando. Caso contrário, não temos essa possibilidade. Então, por exemplo, naquele caso dos slides anteriores, era a fonte de corrente contínua que nós tínhamos e só havia indução de corrente ou de tensão na segunda bobina na hora de abrir e fechar a chave. Em regime permanente de funcionamento, a tensão induzida é zero. Portanto, transformador ligado fixo em corrente contínua não funciona. Aqui temos um outro exemplo, já mostrando o funcionamento em si do transformador. Qual é a diferença para o experimento de Faraday-Lenz? A diferença é que agora nós estamos unindo a segunda bobina através de um núcleo magnético. Para que isso? Para fazer com que todo o campo magnético que sai da primeira bobina chegue na segunda, de forma a não haver perdas, tá? Então aqui vamos fazer o mesmo experimento fechando a chave novamente, tá? Então fechando a chave, vai se estabelecer uma corrente saindo do polo positivo dessa bateria, desse conjunto de baterias, e entrando pelo negativo. Então a corrente, aqui nessa espira, ó, entra, passa por trás e está vindo aqui para a esquerda. Ó. Estão vendo? Está apontando para a esquerda. Então, aplicando a regra na mão direita, vamos ter na parte de cima o norte e na parte de baixo o sul. Aqui é mais complicado de se dizer. A gente fazer o seguinte exercício é como se nós estivéssemos cortando esse núcleo e aqui estaria saindo o norte. Tá? O que nós vamos ter no núcleo, na realidade, é um fluxo magnético contínuo dentro dele. Tá? Então aqui temos um fluxo magnético com as linhas de campo saindo do norte e entrando no sul. Tá? Essas mesmas linhas de campo que estão saindo desta primeira bobina vão entrar na segunda. Então na hora de fechar a chave, mesma coisa. A corrente não aumenta instantaneamente, ela vai aumentando aos poucos. Esse fluxo magnético vai aumentando aos poucos. Então o que acontece na segunda bobina? Ela vai tentar impedir esse início desse fluxo. E vai formar um norte também aqui. Tá? Tentando se opor. Para que ela se oponha, para gerar esse norte, vai ter que induzir corrente. E a corrente, pela regra na mão direita, vai estar indo para o sentido direito. Então vai estar saindo por aqui, ó, por este fio desta bobina, que está ligado a um galvanômetro. Como a corrente está entrando aqui, vai ter que ter obrigatoriamente um polo negativo. E aqui embaixo um polo positivo. Isso vai fazer com que bata com as polaridades do galvanômetro e ele vai deflexionar para a direita. Então vai mostrar valores positivos. Depois que a chave, que a primeira bobina entrou em regime permanente, ou seja, ficou em fluxo constante, né? Corrente constante, fluxo magnético constante, que faltou apagar na animação esse norte. Na realidade, essa primeira bobina vai perder a função, a segunda bobina vai perder a função. Então vai sumir os polos magnéticos e ela entra em regime permanente de funcionamento, ou seja, o galvanômetro volta para a posição de origem. Agora, se ocorrer a abertura da chave,
vai ocorrer o processo inverso. Então a corrente aqui começa a diminuir, né, na primeira bobina. O polo norte e o polo sul dessa primeira bobina também diminuem, em função da diminuição da corrente. E a segunda bobina vai perceber que o fluxo diminuiu também, né? E ela vai fazer com que surja novamente polos magnéticos, porém agora de maneira oposta. Ao invés de tentar impedir o fluxo da primeira bobina, vai tentar reforçar, vai tentar fazer com que o fluxo magnético desse circuito permaneça constante. Então, vai formar um sul em cima e um norte embaixo. Isso vai fazer com que a corrente agora inverta, ó. A corrente vai adquirir um sentido contrário. Então a corrente vai estar saindo daqui de cima e vai estar vindo aqui para baixo. Isso vai fazer com que as polaridades aqui se invertam, né, nos terminais da bobina, que não estão batendo com a polaridade do galvanômetro. Então o galvanômetro agora vai deflexionar para a esquerda. Tá? Então assim, ó, o transformador, novamente, só funciona em corrente contínua no momento da abertura e do fechamento do circuito. Caso contrário, ele não funciona. Então o transformador é uma máquina elétrica produzida para funcionar em corrente alternada. Temos outro conceito, que é o último que nós vamos ver em magnetismo e eletromagnetismo, que é o conceito de indutância, que relaciona a capacidade de uma bobina em armazenar energia na forma de campo magnético. Então vejam só, tem um conceito muito parecido com o de capacitor. O capacitor, a capacitância, é a grandeza física que relaciona a capacidade de um capacitor em armazenar energia na forma de campo elétrico. Então, é um conceito semelhante ao de capacitância lá nos capacitores, porém, lá nos capacitores nós tratamos de campo elétrico. E aqui, na indutância, nós tratamos de campo magnético. Então, seria uma grandeza complementar àquela que é a capacitância. Então, na capacitância tratamos de capacitores, né, campo elétrico, e indutância, indutores, bobinas, né, que armazenam energia na forma de campo magnético. E a indutância de uma bobina depende das características físicas da mesma. Então, é semelhante com a capacitância também. Tá? São grandezas físicas semelhantes, porém com grandes diferenças. Essa grandeza, essa característica física está diretamente relacionada ao efeito da autoindução da bobina. O que seria isso? É ela se opor à variação de fluxo magnético nela mesma. Então, mais à frente nós vamos ver isto, que a bobina influencia no funcionamento do próprio circuito na qual ela está inserida. O cálculo da indutância é feito por esta equação aqui. Tá? Aí, nesse caso, a indutância considerando as características físicas da bobina. Tá? Quem são as características físicas envolvidas? É a permeabilidade magnética do núcleo da bobina. Lembrando que se o núcleo é de ar, então aqui a permeabilidade é o μ0, que é o 1,2566 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. Depende do quadrado do número de espiras e da seção ou da área dos polos da bobina. Aqui embaixo acabou não entrando na listagem a área da bobina, mas depende também da seção de polo da bobina. E é inversamente proporcional ao comprimento dela. Então, se nós pegarmos assim com o mesmo número de espiras e fizermos uma bobina mais longa, a tendência dela ter uma indutância menor. Tá? Quanto mais longa a bobina, menor a indutância. Quanto maior a área de polos dela, maior também a indutância dela. Tá? E quanto melhor o núcleo, obviamente a indutância também aumenta junto. Então aqui temos um exemplo, pessoal, de cálculo
de indutância de bobina, considerando as características dela. Então, uma bobina de núcleo de ar possui 200 espiras, uma seção de polos de 25 milímetros e um comprimento de 5 centímetros. Determine sua indutância. Então, disse que o núcleo é de ar, então o μ dela é o próprio μ0, que é o 1,2566 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. Tem 200 espiras. A área dela é de 25 milímetros quadrados, que passando para metro quadrado fica 25 vezes 10 a menos 6. E o comprimento dela é de 5 centímetros, então 0,05 metros ou 5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Resolução. Então substituímos na equação e nós vamos obter 25,13 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 25,13 microhenry. A unidade de medida de indutância é Henry, esqueci de citar isso antes para vocês, tá? Então, lá, aquele Henry que aparecia lá na permeabilidade é a unidade de indutância. Exemplo 2. Qual deve ser o número de espiras de uma bobina com núcleo de ferrite com comprimento de 15 cm e seção de polos de 10 milímetros quadrados, para que tenha uma indutância de 45,24 mH. A permeabilidade relativa da ferrite é de 1500. Então, os dados que temos: o comprimento da bobina de 15 centímetros, ou 0,15 metros, área 10 milímetros quadrados, que é 10 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, a indutância da bobina 45,24 mH, que é 45,24 vezes 10 a menos 3, permeabilidade relativa 1500. Então, a resolução aqui, a primeira coisa, pessoal, temos que determinar a permeabilidade absoluta da ferrite. Nós temos a relativa. A absoluta, então, é o nominal, né? μr vezes μ0. Então, 1500 vezes 1,2566 vezes 10 a menos 6, que vai dar 1,885 vezes 10 a menos 3 Henry por metro. Aqui, pessoal, temos que preferencialmente usar 3 casas depois da vírgula. Então, a indutância, a gente sabe que é μ vezes n ao quadrado vezes a dividido por L. Temos que isolar o n, tá? Então, passamos primeiro o L para o outro lado, o L minúsculo, né? L vezes L, μ, n quadrado vezes A. Agora, nós passamos o μ e o A, que estão multiplicando desse lado, por outro lado, dividindo. E já colocamos para o lado esquerdo o n, tá? Então, L, indutância vezes comprimento, dividido por impermeabilidade vezes área. E esse n quadrado, para eliminar ele, nós temos que botar a raiz quadrada aqui e do outro lado, né, para eliminar esse quadrado. Então, fica raiz quadrada de L, indutância vezes comprimento, dividido por permeabilidade vezes área. Substituindo, né, na equação, vamos obter 600 espiras. Pessoal, aqui, ó, importante, talvez dê um valor quebrado se vocês tentarem resolver isso. Número de espiras sempre tem que dar número inteiro, não pode dar número quebrado, tá? Sempre o número de espiras dá inteiro. Outra situação que a indutância também influencia é como a gente falou antes, da autoindução, né, na bobina. É o seguinte: se a gente produzir numa bobina uma variação de corrente elétrica, ou seja, imagine a bobina ligada num circuito elétrico, como se fosse um resistor, e nós fazemos variação de corrente nessa bobina, vai ocorrer proporcionalmente uma variação de fluxo magnético e essa proporção está relacionada à indutância da bobina, tá? Então, isso aqui mostra meio que para cada bobina produz uma constante. Isso tem um efeito que também está relacionado a essa autoindução na bobina. Essa autoindução, o que significa? É a bobina se opor à variação de fluxo magnético dela mesma. Então, no momento que a gente varia o campo magnético, a corrente de uma bobina, está variando o campo magnético dela. E isso
produz uma autoindução nela que ela tenta impedir a variação de corrente. Ou seja, se a bobina tinha corrente, ela vai tentar manter essa corrente funcionando. Se ela não tinha corrente, ela vai tentar impedir o surgimento da corrente. Então a bobina está o tempo todo meio que, entre aspas, jogando contra o circuito. Então isso se chama reação da bobina. Então aqui, ó, nessa equação, a indutância também é dada em R, né? O número de espiras da bobina, o N, delta T, aqui está na área delta φ, pessoal, delta φ, não delta T. É o fluxo magnético da bobina, ou variação de fluxo magnético, φ menos φ0. Delta I, variação da corrente, I menos I0. Então, novamente, né? Essa equação está relacionada ao fenômeno conhecido como autoindução, no qual um indutor se opõe à variação de corrente, consequentemente à variação do fluxo magnético, no próprio circuito na qual ela faz parte. Então o que acontece? Tá? Imagine o seguinte, nós temos uma bobina sendo acionada por uma chave, tá? Uma chave qualquer. Na hora que a gente vai acionar a chave, esta bobina vai produzir uma força eletromotriz induzida de tal forma que ela vai tentar se opor à corrente que iniciou nela. Então ela meio que vai tentar frear a corrente. Tá? Obviamente a corrente vai surgir. E na hora de desligar é o contrário, ela vai tentar manter a corrente circulando. Então isso é um efeito chamado de autoindução, ou força contra-eletromotriz. Isso, pessoal, em corrente alternada tem efeitos bem típicos nos circuitos de corrente alternada, mas para circuitos de corrente contínua, por exemplo, eu tenho uma bobina que é acionada por um semicondutor, que é um transistor, um SCR, um componente eletrônico acionando um circuito que contém bobinas. Nós temos que tomar cuidados especiais porque essa força eletromotriz, essa força contra-eletromotriz produzida pela bobina, devido à autoindutância dela, pode danificar o componente eletrônico, pode queimar equipamentos. Então temos que tomar cuidados, tá? Utilizando componentes eletrônicos para que isso não ocorra, tá? Então é muito comum um transistor que aciona uma bobina, se não tomarmos os devidos cuidados, ele ser danificado pela própria bobina que ele está acionando. O mesmo não ocorre com resistores, tá? Então, aqui a gente já está dando uma pincelada do que vai ocorrer na corrente alternada. Então, o comportamento da bobina é muito diferente. Então, aqui temos um exemplo de cálculo utilizando esse conceito da indutância, levando em conta a variação do fluxo magnético em função da variação de corrente. Então aqui temos o primeiro exemplo. Numa bobina de 500 espiras ocorre uma variação de fluxo magnético de 800 microweber, caso a corrente varie em 4 amperes. Determine sua indutância. Então aqui, ó, nós temos o número de espiras da bobina, nós já temos a variação de fluxo, que é de 800 microweber, e temos a variação de corrente. Então é só substituir diretamente na equação e vamos ter uma indutância de 100 vezes 10 a menos 3 Henry, que é a mesma coisa de 100 milihenries. Tá? Exemplo 4. Um indutor possui indutância de 650 milihenry quando nele a corrente elétrica é variada de 900 mA para 200 mA, ocorre uma variação de fluxo magnético de 1590 microweber para 522 microweber. Determine o número de espiras do indutor. Aqui é um pouquinho diferente, pessoal. Então temos a indutância, já passamos para Henry, aqui 650 vezes 10 a menos 3. Aqui, pessoal, vamos ter que calcular o delta I e o delta φ, tá? Então a sugestão é não troquemos as unidades ainda agora. Deixemos para depois, tá? Então, corrente inicial 900 mA, corrente final 200 mA, fluxo inicial
1590 microweber, fluxo final 522 microweber. Vejam bem, ó, de onde como é que a gente sabe que esse é o final inicial e o outro é o final? Temos que olhar, variou de 900 para 200, então esse já é o final, então esse era o inicial. Aqui, variou de 1590 para 522, inicial, final, tá? Então, ΔI, I menos I0, 200 mA menos 900, vai dar negativo, houve uma variação negativa de corrente de 700 mA, que dá 700 vezes 10 a menos 3. Agora sim a gente troca, tá? E o ΔΦ, variação de fluxo, 522 microweber menos 1590 microweber. Isso dá uma variação de menos 1068 microweber, que é negativo 1068 vezes 10 a menos 6 Weber. Agora nós vamos ter que modificar a equação, né, pessoal? Porque do jeito que ela está aqui, ela está calculando a indutância. Nós queremos o número de espiras. Então a primeira coisa é passarmos a ΔI para o outro lado. Então vai ficar L vezes ΔI igual a N ΔΦ. Isolamos agora o N, né? Então vai ficar L ΔI dividido por ΔΦ. Então agora substituímos, né? Colocamos aqui, como tem o sinal de menos, coloquei entre parênteses para não dar confusão. Então no final vai dar positivo, porque negativo com negativo vai dar positivo. Então 526 espiras. Isso aqui dá, desculpa, 426 espiras. Isso aqui daria uns quebradinhos, mas como tem que dar inteiro o número de espiras, né? Então 426. Então assim, pessoal, eu quero chamar a atenção que quando ocorre fluxo magnético negativo, a corrente também tem variação negativa. Se a corrente varia positivo, o fluxo magnético varia positivo. Então a corrente e o fluxo caminham juntos, tá? Então nunca vai dar para indutância ou para número de espiras negativo, tá? Então é aqui isso que eu quero chamar a atenção, tá, pessoal? Então de momento era isso. Então aqui estamos encerrando com este último tópico aqui a parte do eletromagnetismo. Então agora deixamos as atividades para vocês terminarem aí, tá bom, pessoal? Então bom trabalho para vocês e até a próxima aula.